Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Este programa, o tema de hoje é Sabedoria no Falar. Estamos aqui com o pastor Monferrari. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos. E para começarmos esse programa, nós podemos, para nos contextualizar, o que é sabedoria no falar, pastor? Bom, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor, uma das primeiras situações que nós vivemos, o primeiro testemunho que nós vamos dar é de sabedoria. Tanto que, muitas vezes, quando nós nos convertemos, no nosso local de trabalho, no lar, diante das pessoas, elas notam em nós uma mudança. Nós estamos usando as mesmas roupas, nós estamos trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, as funções, mas as pessoas muitas vezes nos procuram e falam, mas você está diferente, exatamente nessa postura e no falar. Porque a primeira coisa que o Senhor coloca no nosso coração é ao abrirmos a boca, em momento algum, nós falarmos alguma coisa que possa entristecer o Espírito Santo que está em nós. Amém. Então, nós vamos falar daquilo que o Senhor coloca na nossa boca, tem até um texto a respeito disso aí, o Senhor que vai colocar as palavras na nossa boca em todas as situações, e muitas vezes, nós lembramos até um texto, o próprio Senhor Jesus disse que nas horas de dificuldade, muitas vezes nós enfrentamos problemas, e o Senhor falou assim, olha, eis que vos colocarei diante de lobos, ou seja, de pessoas que vão tentar contra nós, vão nos provocar, vão nos levar a situações difíceis, vão causar oposições. Vai falar assim, mas não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito Santo vos ensinará o que haveis de dizer. Então, a sabedoria está exatamente na postura do servo ao falar diante das pessoas em qualquer situação. É interessante, como o senhor falou, que uma das características de uma vida nova, de uma conversão, ele vem justamente pelo falar. A palavra fala, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Essa é uma característica do servo, não é isso? É um falar, um posicionamento adequado, sem titubear, mas é ali com a verdade, não é verdade, pastor? É isso mesmo. Veja bem, quando o senhor fala assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno, o senhor dá um alerta, porque a pessoa pode ser indagada em qualquer situação, ou ela é levada a falar alguma coisa em qualquer momento diante das pessoas, mas é importante, e aquilo que o Senhor nos ensina, e que é a sabedoria ao falar, não passar de um limite. Quando fala sim, sim, não, não, há um limite no nosso falar. E quando nós respeitamos esse limite, o limite é do Espírito Santo, quando nós respeitamos esse limite, nós estamos atendendo aquilo. Não quer dizer que a pessoa vai perguntar uma coisa, você vai falar sim, não, vai ficar uma coisa seca, né? Sim. Vai ficar estranho. Pode ser binário só, assim, né? Não, mas você vai responder exatamente aquilo que foi perguntado, sem alterar nada e sem tirar nada. Exatamente dentro desse limite que o Senhor coloca no nosso falar. Compromisso com a verdade, inclusive, não é isso, pastor? Compromisso com a verdade. E o expressar, o falar do servo, ele é diferente, não é verdade? Até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que é proferido dos lábios, através dos lábios, é aquilo que está no interior. Temos que ter esse cuidado, não é verdade? É exatamente daquilo que o nosso coração está cheio que nós vamos falar. E uma coisa importante que o Senhor coloca no nosso coração, além daquilo que é o nosso dia a dia, a nossa situação no local de trabalho, com os familiares, com as pessoas, com os amigos, mas é importante que também da nossa boca saia uma palavra, não só de sabedoria, mas uma palavra de graça para as pessoas. Tá bom. Porque através dessa palavra de graça, o Senhor vai operar no coração de cada pessoa. Porque nós fomos comissionados do Senhor, aquilo que o Senhor falou com os apóstolos. Eu vos nomeei para que vás deis fruto e o vosso fruto permaneça.
E ele falou assim, eu vos farei pescadores de homens. Então, nós não podemos esquecer nunca dessa nossa posição de pescadores de homens. Nós vamos falar, nós vamos responder, nós vamos tratar com as pessoas, mas sempre que houver oportunidade, tem que ter essa palavra também de graça para tocar no coração das pessoas, daquilo que é o propósito do Senhor da salvação de vidas. E se da boca sai do que o coração está cheio, como nós falamos, nós temos até que nos policiar no linguajar, né? Às vezes, principalmente o jovem, né? A questão do convívio com o outro, palavras profanas, palavras que não condizem. Se o seu coração ele é cheio do Espírito Santo, o que sai da sua boca tem que refletir isso, não é verdade, pastor? Tem dois textos importantes. Primeiro está lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo. Então nós podemos estar numa roda de pessoas que não são servos. As pessoas muitas vezes elas têm o seu palavreado, mas o nosso falar é diferente daqueles que estão ao redor. E a palavra fala em Salmos, primeiro também, bem-aventurado aquele que não entra na roda dos escarnecedores. E eu vou até ler esse texto, porque esse texto aqui é muito rico, e ele vai falar exatamente daquilo que é o propósito do Senhor para a vida do servo, no falar e no agir e no testemunhar diante das pessoas. Então nós vamos ler o texto do jeito que está aqui, diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nesse texto aqui, já fala a posição do servo, porque, veja bem, não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, no seu falar, no seu agir, ele está agindo e falando de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem dirigido a sua vida. Não se detém no caminho dos pecadores, mas é importante ele entender que o deter aí é estar em conformidade com aqueles que estão ali à sua roda e que estão proferindo, muitas vezes, palavras profanas, falando outros assuntos. Então, por final, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é a posição do servo, ele vai se manter sóbrio, sábio, e vai se manter numa posição de servo diante das pessoas. É interessante que Tiago 3, verso 10, ele emoldura muito bem isso. Ele fala assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, ou você está em santificação no falar, ou então, como diz o texto, está na roda dos escarnecedores. É um palavreado, são situações que não convêm, não é verdade, pastor? E ele completa, Tiago completa, e fala assim, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então ele está na igreja, está uma bênção, está louvando o Senhor, e está lá no local de trabalho, na roda, falando coisas lá do mundo. Então, isso aí é o coração dobre e a língua dobre. Isso aí está na palavra, e o Senhor, ele não se agrada disso. E nós deixamos até o convite para você que nos assiste. Tiago, capítulo 3, ele elucida muito bem os cuidados que deve ter com a palavra. Em determinado versículo aqui, ele fala que a língua é como fogo, inclusive, né, pastor? Assim, o poder que ela tem de destruição, muitas vezes. Então, o linguajar, ele é muito importante para o servo nesta última hora. Então, deixamos até aqui o convite. Se você tiver oportunidade, Tiago, capítulo 3 em especial, ele fala muito claramente sobre a palavra. E na própria Bíblia, na palavra de Deus, pastor, ele também fala dos murmuradores. Isso. Qual é o conselho que nós podemos deixar sobre essa situação? Bom, o conselho é o que está na palavra, né? Primeiro, nós vamos lembrar aqui na carta de Judas, que tem um texto que fala exatamente dos murmuradores, que é uma característica das pessoas dessa última hora. Então, o que Judas fala lá? Ele diz o seguinte, sobre aquelas pessoas que estão lá fora, que muitas vezes até saíram da presença do Senhor, as pessoas que estão reclamando da situação, porque, veja bem, nós estamos num momento do mundo, um momento muito difícil, em todos os aspectos, né? Social, econômico, político, todos os aspectos. A tendência das pessoas
é reclamar. Reclama do governo, reclama da situação. Motivo até tem, né, pastor? Reclama do chefe, né? Reclama do chefe, reclama de tudo. Então, são os murmuradores. Então, o que diz a palavra? Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas nós vamos lembrar aqui qual que é a posição do Senhor diante dos murmuradores. Lembramos do povo de Israel quando saiu do Egito. Havia um propósito do Senhor, era uma promessa de tirar o povo do Egito, atendendo até o clamor. E o povo clamou depois de 430 anos ali como escravo no Egito. O povo clamou, o Senhor enviou Moisés, tira o povo do Egito e vai fazer caminhar no deserto. Bom, eles poderiam chegar à terra prometida em menos de 2 anos. Era mais ou menos o projeto, o trajeto que eles iam fazer. Mas só que eles estavam no deserto, saíram do Egito, escravos, e tinham um conforto, né, entre aspas. Mas quando eles foram andar no deserto, começaram a reclamar. Ah, mas não tem comida, não tem carne, não tem água. Eu contei certa vez lá, 13 vezes eles murmuraram. O que o senhor fez? Falei assim, é assim? Então vocês vão rodear o Monte Seir aí, que é o monte de Edom, de Esaú, durante 38 anos. Se eles não tivessem murmurado, eu estava dentro da terra, tranquilo, né? Até que toda aquela geração pereceu no deserto. Então, uma das coisas que o Senhor não tolera no nosso meio chama-se murmuração. É importante. O que é uma reclamação? Está reclamando do calor, está reclamando de tantas coisas, né? Nós estamos numa situação hoje no mundo, um calor muito intenso em todos os lugares, então é natural. Vai ter calor mesmo, vai ter calor na igreja, vai ter calor no trabalho, calor dentro de casa, mas o que diz a palavra? Em tudo dá graça. É verdade. É isso aqui é importante. Glória a Jesus, porque nós estamos no caminho, e o caminho é apertado, né? É isso que diz a palavra? Sim. A porta é estreita, mas o caminho é apertado. Então, se você quiser um caminho lá, vai para outro lugar. Mas o caminho do Senhor que leva à eternidade é um caminho apertado. Vivemos dias difíceis, situações difíceis, mas a palavra, como o Senhor disse, em tudo dá graça. E é interessante, pastor, que nós temos ótimos motivos, vamos colocar assim, para que dos nossos lábios eles saiam bênçãos, testemunho. Um exemplo claro, né, que nós vivemos nesses últimos dias foi a grande ceia, a ceia mundial, onde o Senhor operou grandemente no meio das igrejas, aqueles que visitaram foram marcados, o povo foi renovado e restaurado. Então, ao invés de ficar murmurando, reclamando, maldizendo, o servo, aquele que tem experiência com o Senhor, tem muito que a proclamar, porque o Senhor tem nos dado grandes e inúmeras vitórias, não é verdade? Isso. Agora, como é que o senhor faz? Lá em Israel, o senhor deu 7 festas anuais. Todo sábado eles tinham uma festa lá, a festa da Lua Nova, todo mês. E viviam em festa. E para nós não é diferente. Nós tivemos trombetas e festas, 4. Glória a Deus. Glorificando o Senhor. Nós ainda estamos glorificando o Senhor, já tivemos uma grande ceia. Olha só. De festa em festa. De festa em festa. Aí nós temos seminário. Aí nós temos esse mês agora, no mês de março, nós temos ali o seminário das crianças, o mês das crianças. Todo mês nós temos uma festa de evangelização, de salvação de vidas. E a grande alegria que nós temos é ver essas pessoas vindo para a presença do Senhor e participando conosco dessas festas, de todos os motivos que nós temos para glorificar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém. Glória a Deus. A você que nos assiste, é isso que nós deixamos como conselho à luz da palavra. Há muito o que glorificar o nome do Senhor. Falar com sabedoria, agir com sabedoria, não daquilo que nós imaginamos, mas daquilo que nós temos vivido na presença do Senhor. Sabemos que os dias têm sido difíceis, como comentamos aqui, até mesmo motivos para reclamar, né? Vivemos num mundo que nos aperta, que nos oprime, mas a verdade é que maiores são os motivos que nós temos para glorificar o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele tem nos abençoado,
Ele tem nos sustentado e, principalmente, o que nós podemos falar é que há um grande projeto que o Senhor tem realizado e que Jesus, muito em breve, voltará para buscar a sua igreja. Gostaria de agradecer a presença do pastor Monferrari. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. E agradecer também a todos que estiveram conosco e aguardamos para o próximo programa. A todos a paz do Senhor Jesus.